Love that tie. Give her the tie. The tie. Take off the tie. Give her the tie. The tie. He really wants to do this. He would go crazy about this tie. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E o programa desta semana, por conta até de ser a semana do Dia Internacional da Mulher, tem a ver com o universo feminino e uma de suas histórias mais clássicas. Eu reconheço que muitas mulheres não vão gostar do exemplo que eu vou dar agora, mas não tem como ser negado este exemplo como bem emblemático da situação dentro de um contexto maior de narração do que a história clássica de Cinderela. A gata borralheira, como também é conhecida daquela jovem, bonita, dedicada, bondosa, esforçada, que é maltratada por suas irmãs, filha da madrasta que casou com o pai dela depois que ficou viúvo e que no final consegue, num passo de mágica, com a ajuda de uma fada madrinha, dar a volta por cima e encontrar o seu príncipe encantado. Não que as mulheres tenham que procurar por seus príncipes encantados, até porque a gente sabe que não é bem por aí, os tempos são outros, as necessidades são outras e a postura feminina, felizmente, também é outra. Mas o modelo da Cinderela é um modelo muito forte. Desde as historinhas de contos de fadas, que muitas crianças cresceram ouvindo de seus pais, avós e professores, como também por conta da forte carga imagética que povoa o cinema há bastante tempo com essa história. A primeira grande adaptação de Cinderela vem lá de 1950 com o desenho clássico da Disney chamado Cinderela. Então, esse é o grande modelo e serve de modelo até hoje. Tanto é que, bem recentemente, a própria Disney fez uma versão com atores daquela clássica história de animação que, por sua vez, se inspirava no clássico Conto de Fadas. Mas eu vou destacar aqui 3 filmes que seguem essa cartilha, que modernizam essa história da Cinderela num contexto mais contemporâneo, num contexto bem próximo de nossa realidade, mas sem deixar de fora esse caráter conto de fadas que a história e os desenhos originais possuem. Claro, o principal exemplo dessa versão modernizada de Cinderela é Uma Linda Mulher, um filme de 1990, dirigido pelo Gary Marshall e que, na época, lançou ao estrelato a jovem Julia Roberts, que já tinha feito alguns trabalhos antes, mas não era uma atriz ainda muito conhecida. Neste filme, ela contracena com Richard Gere, que já era um galã estabelecido naquela época também, e a história dessa jovem prostituta, a Vivian, que é contratada por esse milionário, o Edward, vivido pelo Richard Gere, durante uma semana. Tem todos aqueles elementos, a questão do cavalo, da espada, do salvamento, tudo aquilo que a gente vê no desenho animado e no conto de fada está presente em Uma Linda Mulher, claro, com outra roupagem. A própria história começa com um mendigo cruzando uma das ruas de Hollywood, que é onde a história acontece, em Los Angeles, em vários pontos de Los Angeles, entre eles Hollywood, dizendo que se trata mesmo de um lugar onde os sonhos se realizam, onde as coisas acontecem. Originalmente esse filme se chamaria 3 mil dólares, que é o valor que ela cobra para ficar uma semana à disposição do seu cliente, no caso do Edward, vivido pelo Richard Gere, como eu já disse. E ao longo dessa semana, a vida dela se transforma, ela se transforma
como pessoa, ela desabrocha, ela encontra a sua fada madrinha, ela encontra a sua carruagem mágica, o baile. Só faltou o sapatinho perdido, mas isso, na boa, não fez muita falta não. Mas todos os outros elementos estão lá. Uma Linda Mulher fez muito sucesso na época que foi lançada, em 1990, se tornou um grande referencial para esse tipo de história e ainda hoje é um filme que, mesmo passado todo esse tempo, o filme é de 1990, como eu já disse, ele continua bem interessante. Ele continua bem convidativo. É aquele tipo de filme que você pode assistir sem compromisso nenhum, mas ele não vai te ofender. Ele sabe lidar muito bem com esses elementos mágicos de um conto de fadas. O Gary Marshall é muito bom nesse terreno. Ele tem muitos exemplos em sua carreira que apontam para essa excelência ao trabalhar com esse tipo de trabalho. E aí, eu, aproveitando a própria deixa do Gary Marshall, ele próprio retomou de uma certa maneira esse mesmo tema, pouco mais de 10 anos depois, em 2001, quando ele fez O Diário da Princesa. O Diário da Princesa, que se inspira num livro que havia sido lançado no ano anterior, no ano 2000, reconta também a mesma historinha da gata borralheira, da Cinderela, só que agora é uma garota que descobre que na realidade é uma princesa. São elementos universais, elementos bem caros, não só aos contos de fada, como também ao cinema. E no meio desses dois filmes eu destaco um terceiro, como eu havia falado, que é O Encontro de Amor, dirigido pelo Wayne Wang, que traz à frente do elenco a Jennifer Lopez e o Ralph Fiennes. É mais uma típica história de amor, seguindo todos esses elementos que são caros a esse tipo de história, mais especificamente a história da Cinderela. Ela, no filme, trabalha como camareira num hotel e, por uma série de confusões e mal-entendidos que acontecem no começo da história, ela é confundida com uma mulher sofisticada, rica, fina e termina se envolvendo com esse candidato a senador vivido pelo Ralph Fiennes. Aquela típica história de diferentes classes sociais, diferentes passados, mas que o amor termina por unir. É outro filme que segue esse mesmo filão usado lá em 1950 pelo Walt Disney quando fez a sua animação Cinderela, que inspirou na sequência a construção do parque temático da Disneylândia lá na região de Los Angeles, que por sua vez se inspira no clássico conto de fadas que vem encantando gerações e gerações. Se é o melhor modelo de mulher, isso é questionável, mas nesses filmes todos, uma coisa é bem presente e marca bastante essas três histórias. São três mulheres. A garota de O Diário da Princesa, a Vivian de Uma Linda Mulher e a camareira vivida pela Jennifer Lopez em Encontro de Amor, são três mulheres que são donas de seus destinos. Apesar de se envolverem com um príncipe encantado, de existir essa presença masculina idealizada na vida das três, seguramente, se eles não tivessem aparecido, elas dariam um jeito do mesmo jeito, porque as três são mulheres decididas, cheias de atitude. E essa é a grande lição que fica dessas versões mais modernas da clássica história da Cinderela. Até o próximo Cinemarden. Won't you tell me who you really are? Remember, the magic will only last so long. The last stroke of midnight, the spell will be broken. I suppose there hasn't been much to celebrate until now.